O Deus eterno revelou-se à nação de Israel e fez do tabernáculo o lugar de habitação da presença dele. O tabernáculo tem uma representação simbólica bastante clara e definida nas Escrituras Sagradas. Foi a partir dessa representação que o Deus de Israel mostrou ao povo dele as virtudes da unidade, da santidade e comunhão. Além disso, apontou algo que mudaria o destino do ser humano, morto nos próprios delitos e pecados. Ele mostrou a obra expiatória de Cristo, representada em todo o tabernáculo. Essa obra expiatória é o único meio de redenção. Na obra expiatória do Senhor, a imagem do tabernáculo relaciona-se com a igreja fundada pelo Senhor Jesus. Tal qual o tabernáculo, a Igreja de Cristo é um projeto de Deus no mundo. Neste segundo trimestre de 2019, Lições Bíblicas da CPAD trata de o tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Graças ao nome do Senhor, estamos começando ainda o segundo trimestre de 2019. Nós vamos estudar hoje a segunda lição, que é Artesãos do Tabernáculo, que nós vamos estudar, na verdade, no dia 14 de abril de 2019. Nesse trimestre, estamos falando sobre o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo, com o pastor e professor Elienay Cabral, que é escritor de vários livros pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E nesse trimestre ele vai trazer para nós um conteúdo sobre o tabernáculo, que também escreveu o livro para auxiliar o professor e superintendente da EBD, o aluno que quiser também estar aprimorando os seus conhecimentos. Nesse trimestre, falando sobre o tabernáculo, que é o lugar da morada, da habitação do Senhor no Antigo Testamento, nós vamos estar observando a relação do tabernáculo com a igreja e também a relação do tabernáculo com a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. No nosso ponto de interação aqui, o nosso comentador, ele vai fazer aí um alerta para os professores da EBD para fazer uma relembrança, uma releitura da importância do tabernáculo para o povo de Israel e a sua relação com a imagem da igreja e com a imagem do próprio Senhor Jesus no tempo atual. É interessante fazer essa ponte, fazer essa ligação para que possamos entender o motivo da lição que vamos estudar hoje, que é Artesãos do Tabernáculo. Mas antes de começar a nossa discussão, eu gostaria de convidar você a se inscrever aí no canal Mensagem de Fé e Esperança. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal. Não deixe também de colocar aí o seu joinha, o seu like, o seu gostei. Isso ajuda a promover o canal. Também deixe um comentário aí na barra de comentário do vídeo, para que possamos interagir com você e juntos crescermos na graça e no conhecimento do Senhor nosso Deus. Depois de essas considerações, o nosso texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, que diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. A nossa verdade prática diz: o Criador dotou cada homem de talentos individuais para sua honra e glória. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Êxodo, no capítulo 31, os versículos de 1 a 11. Nós não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas eu quero incentivar você a fazer toda essa leitura na sua revista e também na sua Bíblia. Leia todo o capítulo
né, de 31 de Êxodo, né, desde o primeiro versículo até o último, para que você possa entender todo o contexto, né, de onde o nosso comentarista ele tira a partícula para desenvolver a lição, né, do próximo domingo. O nosso primeiro ponto aí vai falar sobre homens especiais para serviços especiais. É interessante dizer que sempre é assim, né? Se existe alguma coisa que é especial, alguém para ocupar esse cargo, alguém para ocupar essa posição, também precisa ser alguém especial. E a obra de Deus, ela sempre foi especial. Especial porque lida com recursos espirituais, com valores espirituais, né, com valores eternos. Se as coisas aqui no mundo, elas podem ser consideradas especiais, né, se as coisas do nosso contexto, né, pode considerar algo de valor, muito mais as coisas eternas, as coisas de Deus, porque são valores, como nós já dissemos, né, valores espirituais. Como nós observamos na primeira lição, o tabernáculo, que é chamado de a casa de Deus, era uma tenda móvel, né, que foi construída no deserto durante a peregrinação do povo de Deus, né, pelo deserto. O tabernáculo ele tinha 3 repartições, como nós já observamos. Uma era chamado de átrio ou chamado de pátio, que era cercado, né, com cercas de madeira de acácia, né, forrado, né, a sua cerca com tecido de linho fino. E nesse ambiente ficava o altar do holocausto e a pia de bronze, que era chamado de lavatório, onde o sacerdote e o sumo sacerdote fazia a purificação para a ministração do serviço do Senhor, das ofertas sagradas. Dentro dessa cerca ficava, né, o tabernáculo propriamente dito, né? Dentro desse cercado estava ali, né, a tenda, que era chamado de tenda do testemunho, ou tenda do concerto, a tenda do Senhor, que era dividido em 2 partes. O lugar chamado lugar santo, onde o sacerdote ministrava diariamente pelo povo de Israel. E o lugar santo do santo, onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício nacional pelo povo de Israel. Como nós já falamos na lição passada, nós não nos atemos a explicar peça por peça e os detalhes de cada um desses lugares, dessa repartição, porque ao longo da lição, o nosso comentador ele vai estar falando isso de forma detalhada. Por exemplo, na lição de número 3, ele vai falar sobre o pátio, que é entrando no tabernáculo. Na lição de número 4, ele vai falar sobre o altar do holocausto. Na lição de número 5, ele vai falar sobre a pia de bronze, que era o lugar de purificação. Na lição de número 6, ele vai falar sobre as cortinas. Na lição de número 7, o lugar santo. Depois ele vai falar sobre o santo do santo, né, sobre a arca da aliança, o sistema de sacrifício e por aí se vai. Então nós vamos ter tempo suficiente para estar falando sobre cada um desses lugares e cada um desses móveis, né, de forma bem detalhada. Né? Hoje nós vamos estar observando os construtores, os artesãos, né, desse tabernáculo. Né? Aqui no primeiro item, no primeiro ponto, Bezaleel e Aholiabe, chamados por Deus. Nós observamos no texto lido que a Bíblia diz: e tenho chamado por nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de toda a ciência, em todo o artifício, para invenções, para trabalhar ouro, em prata, em cobre,
e lavramento de pedras para engastar, e artifício de madeira para trabalhar em todo o labor. E eis que tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração. Essa informação nós encontramos no próprio texto bíblico, de Êxodo capítulo 31, os versículos de 2 a 6, e nós encontramos aí que o primeiro, Bezaleel, era da tribo de Judá, e o segundo, Aholiabe, da tribo de Dan. Isso mostra que Deus não tem famílias preferidas, todos podem ser úteis à casa de Deus. Observa que um é da tribo de Dan e outro da tribo de Judá, mostrando que todas as famílias, não existe um preconceito entre a família A ou a família B. O que existe são pessoas chamadas e capacitadas por Deus para trabalhar na obra do Senhor. Observa que esses dois rapazes, eles foram chamados para trabalhar com ouro, com prata, com madeira, com bronze, e também foram chamados para fabricar as roupas sacerdotais, tanto de Arão quanto as roupas sacerdotais de seus filhos, que eram os sacerdotes. Eram pessoas chamadas por Deus. E aqui eu já quero abrir um parêntese para dizer que assim como Deus chamou a Bezaleel e a Oliabe, Deus continua chamando para a sua obra nesse tempo em que nós vivemos. Deus continua convocando homens e mulheres para o seu trabalho, para a sua obra. O segundo item aí, a prerrogativa de Deus. O texto bíblico de Êxodo 31, verso 1 e 2, da nossa lição, mostra que Deus chama a quem Ele quer para executar a sua obra. Você pergunta, por que Deus chamou Moisés para liderar o povo de Israel e não chamou Arão? Por que Deus chamou Josué para suceder Moisés e não chamou uma outra pessoa, um dos outros, dos 70 anciãos que Moisés havia separado? É simples assim, porque Deus chama quem Ele quer. O chamado é divino. Deus chama quem Ele quer e da maneira que Ele quer. Deus é livre para escolher os seus obreiros. E a Bíblia diz assim, Ele conhece a natureza de cada filho. De acordo com ela, distribui talentos conforme a capacidade de cada um. O Senhor conhece a nossa natureza, Ele conhece as nossas habilidades, Ele sabe exatamente onde nós encaixamos na obra dele. E aqui o comentador vai dizer que ao longo da história da igreja, o Pai Celestial capacitou pessoas e lhe deu sabedoria para edificarem o corpo de Cristo. É interessante que não basta ser capacitado, não basta ser capacitado. Precisa-se de sabedoria para o trabalho do Senhor. Não basta ter diploma, não basta ter estudado, feito faculdade de teologia ou outros tipos de faculdade. Não basta ter feito pedagogia para trabalhar com criança ou adultos. Não basta ter feito história para conhecer as histórias da Bíblia. Precisa ter sabedoria de Deus para fazer a aplicação desse conhecimento. Precisa-se da sabedoria do Senhor para que possamos desenvolver a sua obra. E Deus nos dá tanto a capacitação, quanto também a sabedoria e a inteligência para fazermos a obra dele. No terceiro item aqui, a pluralidade do serviço cristão. Aqui para esse terceiro item, o comentador ele vai evocar o texto de 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 8,
onde o apóstolo Paulo diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas é o mesmo Senhor que opera tudo em todos. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Senhor que opera também. Ele fala sobre três coisas. Ele fala sobre dons, sobre ministérios e sobre operações. Os dons são concedidos por Deus para a edificação da obra de Cristo. Deus concede dons à igreja para edificar o seu corpo, que é a igreja. E para isso, Deus concede os ministérios. Os ministérios atuam em conjunto, os ministérios atuam em cooperação, né, com os dons espirituais. Os ministérios, eles são diversos também. Assim como os dons, né, são múltiplos, os ministérios também são múltiplos, né? Dentre eles aqui, o comentador ele vai falar sobre alguns ministérios, tais como o ministério da música, o ministério da liderança, o ministério de ação social. A gente podia falar sobre o ministério infantil, né, que é muito necessário nesse tempo, onde está havendo erotização infantil, onde a pedofilia ela está alastrando cada vez mais, né? O ministério infantil sempre foi útil e sempre será útil, e é um ministério que coopera com os dons espirituais. Uma igreja que possui os dons espirituais, é dotada pelos dons, também será dotada pelos ministérios. O Senhor também estará desenvolvendo esses ministérios. Ministério de casais, por exemplo, que é um outro ministério, que é muito interessante. Pessoas que foram chamadas com esse talento, né, com essa garra, para promover trabalho entre casais, restaurar famílias. Que coisa maravilhosa, né? Que bênção é um ministério assim na igreja. Pessoas que têm condições, talento, capacidade, foram chamadas por Deus para trabalhar com os idosos, né, da igreja e fora dela. Isso são ministérios. E a Bíblia diz também que há diversidade de operações. Ali no capítulo 8, versículo 12, né, no capítulo 12, versículo 8, melhor, vamos ver que existe diversidade de operações. O Senhor opera de forma diferente na vida de cada um dos seus filhos, né? Na vida de um ministrante, na vida de alguém que exerce um tipo de ministério, Deus opera de uma maneira. Na vida de uma outra pessoa que exerce aquele mesmo ministério, Deus opera de uma outra maneira. Mas tudo para a glória do nome dele, para a exaltação do nome dele. No ponto 2 aqui, cheios do espírito de sabedoria, de inteligência e de ciência. Primeiro, cheio do espírito para realizar a obra de Deus. Nós, os pentecostais, né, estamos já cientes e afirmamos que não há nada que possamos fazer sem a direção e a ação poderosa do Espírito Santo. Nós falamos isso constantemente e falamos com razão, e mesmo se não falássemos isso, né, mesmo se ignorássemos a ação do Espírito Santo, mesmo assim, sem a ação do Espírito Santo, nada poderíamos fazer. Né? Se quiséssemos fazer a obra de Deus, a parte do Espírito Santo, sem ser movido por ele, nós jamais conseguiríamos. A igreja venceu os desafios que venceu. Chegou onde chegou, por causa da ação poderosa do Espírito Santo. A igreja, ela teve o avanço que teve, por causa da pessoa bendita do Espírito Santo. Portanto, a simbologia da capacitação espiritual para a construção do tabernáculo se constitui figura da realidade espiritual do povo de Deus no ministério cristão. A capacitação do Espírito Santo.
Observa-se o que Deus diz através de Moisés: enchi do Espírito de Deus, ou enchi do Espírito de Deus. Somente sendo cheio do Espírito de Deus, a gente pode fazer a obra de Deus. A Bíblia diz que Filipe era cheio do Espírito Santo. Os diáconos que foram separados para o trabalho na igreja primitiva eram cheios do Espírito Santo. Quando Jesus batizou, os discípulos no Espírito Santo, no cenáculo, a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Cheios do Espírito Santo. Esta é a qualidade dos obreiros que Deus sempre contou, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Pessoas cheias do Espírito Santo. O segundo item, aí do segundo ponto, habilidades especiais, habilidades especiais para obras especiais. Habilidades especiais para obras especiais. Nós observamos que esses rapazes, Aholiabe e Bezaleel, eles foram tomados pelo Espírito Santo. Eles foram capacitados pelo Espírito Santo para fazer obras especiais no tabernáculo. Aqui no nosso finalzinho do segundo ponto, o comentador vai dizer assim: é verdade que os dons de Deus não dependem de habilidades naturais. Os dons de Deus não dependem de habilidades naturais. No entanto, o Senhor chama pessoas que tenham habilidades especiais para potencializá-las e assim executarem serviços complexos na igreja local. Então, os dons, eles não precisam de habilidade. Os ministérios, eles potencializam o dom que a pessoa recebeu do Senhor Jesus. Os ministérios, eles não são para confirmar os dons, eles são para potencializar os dons. Nós recebemos o dom de Deus. Recebemos o dom, por exemplo, da cura divina, o dom da profecia. Deus vai dar algum ministério à igreja, aos membros da igreja, para potencializar os dons espirituais. Que coisa maravilhosa! Exatamente por isso que Paulo vai colocar ali que há diversidade de dons, a diversidade de ministério e a diversidade de operações. No terceiro e último ponto, usando os talentos para a glória de Deus. Os talentos, habilidades de Bezaleel e Aholiabe. Primeiro, Deus chamou esses rapazes, mas eles precisaram se submeter à orientação do Senhor. Eles não fizeram nada, absolutamente nada, que não estivesse de acordo com o projeto entregue a Moisés. Deus deu o projeto para Moisés e eles seguiram exatamente a cartilha divina que foi entregue a Moisés. Eles se submeteram à vontade de Deus e por isso as coisas saíram tão bem, tão perfeita como saíram no tabernáculo. Nós lemos aqui que para fazermos alguma tarefa que glorifique a Deus, precisamos ter a consciência profunda de que foi Ele quem nos chamou. Para fazermos alguma coisa para Deus, nós precisamos ter a consciência de que foi Deus que nos chamou. E nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. E meus amados irmãos, cumprir a vontade de Deus, andar dentro da vontade de Deus, não é nada fácil. É muitas vezes doloroso cumprir a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus sempre nos levará a caminhos que glorifiquem o nome do Senhor. E no final, a gente vai dizer: valeu a pena eu ter obedecido ao Senhor nosso Deus. Os talentos revelados na igreja. Nesse último tópico aqui, do terceiro ponto, o nosso comentador ele vai fazer uma ligação entre os talentos
que foram recebidos ali pelo pai de família em Mateus capítulo 25, onde fala que um pai de família, ele divide os seus talentos, os seus bens e vai para uma terra longínqua. Né? O que recebera 5 talentos trabalha, granjeia mais 5. O que recebera 2 talentos trabalha, granjeia mais 2. E o que recebera 1 talento vai e enterra na terra. Quando o Senhor, o pai de família, volta para fazer conta, 2 daqueles que haviam recebido talentos haviam prosperado, haviam trabalhado, e um deles havia negligenciado. Observa-se que o Senhor, ele deseja nos encontrar trabalhando de acordo com a habilidade que ele nos capacitou. Quando o Senhor dos talentos, ele volta, encontra aquele que recebera 5 trabalhando e que havia granjeado mais 5, ele fica feliz. Bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. O mesmo diz para o que recebera 2, mas o que recebera 1 talento e enterrara na areia, o Senhor diz: servo mau e negligente, né? Tirai, pois, o talento do que tem 1 e dai o que tem 10. Porque aquele que tem será dado, e ao que não tem, até o que tem, ser-lhe-á tirado. E ao mesmo tempo, esse servo mau e negligente, ele é lançado nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dente. Aqui o comentador, ele termina dizendo assim: não desperdice o talento que Deus lhe deu. Aholiabe e Bezaleel foram um exemplo claro de que trabalhar com os talentos, com os dotes que o Senhor nos dá, é sempre gratificante, é sempre glorioso, né? É sempre interessante trabalhar com os bens que o Senhor nos dá. Portanto, nós não podemos desperdiçar os talentos que o Senhor nos dá. Talvez você esteja perguntando: como que eu posso descobrir o meu ministério? Como que eu posso saber se o Senhor me chamou para alguma coisa ou não? Existem algumas pistas que podem nos ajudar. A primeira coisa é o seguinte: alguma coisa te incomoda na igreja, né? De repente você vê, né, os casais, né, que não tem uma liderança, e você fica perguntando: puxa, podia ter estudo para casais, podia ter encontro de casais, né, podia ter alguma coisa para os casais da igreja. Isso te incomoda? Pode ser que Deus esteja te chamando para esse ministério. Talvez você esteja olhando e diz: puxa, tanta erotização infantil, tantas coisas, né, ideologia de gênero que estão atrapalhando a mente das nossas crianças, e ninguém está fazendo nada. Por que ninguém faz nada? Pode ser que Deus queira que você levante essa bandeira. Pode ser que Deus esteja querendo que você, né, lute por essa causa, e talvez você não esteja entendendo. Talvez você fique pensando: puxa, ninguém evangeliza, ninguém visita ninguém, e por que que a igreja parou de visitar? De repente Deus está incomodando você para o ministério da visitação, para o ministério da evangelização. Talvez você fique pensando: puxa, mas os ensinos da igreja, né, estão fracassados, as pessoas não vão, né, no estudo, as pessoas não interessam pelo ensino. De repente Deus está chamando você para ser um agente transformador. Não que você seja melhor do que alguém, mas o Senhor Deus pode estar querendo capacitar você. Abre o seu coração. Deixa Deus usar você. Deixa o Espírito Santo encher o seu coração para fazer a obra do tabernáculo. A obra da morada do Senhor em Espírito, que é a sua igreja hoje, que é cada um de nós. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Comente esse vídeo, compartilhe com seus amigos, para que juntos possamos chegar mais longe, em o nome do Senhor Jesus. Até lá, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela.
Que Deus abençoe você.